Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um live do Estudando no Exterior. Hoje vamos falar um pouco sobre as oportunidades de estudo nos Estados Unidos e como funciona o programa de Au Pair também, com uma convidada especial, a Caroline Rodrigues, que está já chegando aqui para conversar com a gente. Sejam todos bem-vindos, boa noite. Vou chamar a Caroline. Olá, tudo bom? Tudo sim. Tá conseguindo me ouvir direitinho? Tô lhe ouvindo. Tá tudo certo pra mim também? Tá, tudo certo. Show! Só aguardar um pouquinho o pessoal chegando. Deixa eu já escrever aqui embaixo. Gente, aqui em Washington tá fazendo um calor que eu nunca senti esse calor na minha vida, mesmo morando no Ceará. Sério? Sério. Aqui é sempre quente, então nem me impressiono mais. Hum, Rio Grande do Norte. Bem pertinho. É, coladinho. Mas você é de Fortaleza mesmo? Sou de Fortaleza, da capital. Ai, adoro Fortaleza. Ai, saudades. Tomar água de coco. Mas, ai, não, nem me fale. Faz quanto tempo que você tá aí sem vir ao Brasil? Já faz 1 ano e 5 meses, eu acho. Eu já perdi as Nossa, acho contas, que eu mas não, eu acho isso, que eu um não ano e iria aguentar, não. Muito tempo. Bom, então vamos lá, vamos começar se apresentando. Se você quiser falar aí alguma coisa pro pessoal. Acho que Deu agora uma voltou. travada agora. Nossa, É, foi eu aqui sem saber. voltou. Vamos torcer para que Tá, funcione. vamos ver se vai dar certo. A minha internet também tá horrível, então provavelmente vai dar umas travadas. Mas vamos começar então se Hum, apresentando. vamos sim. Então, gente, prazer a todos. Eu me chamo Carro, mas o meu nome de nascimento é Caroline, mas todo mundo me conhece como Carro. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre a minha experiência como au pair nos Estados Unidos e estudando aqui nos Estados Unidos. Porque a minha intenção, quando eu entrei em contato com a Nath, foi justamente para tentar dizer um outro lado do programa de au pair, quais são as oportunidades que a gente tem vindo para os Estados Unidos como au pair, né? E para iniciar, eu vou dizer aqui um pouquinho sobre como eu conheci o programa. Bom, em 2017, né, eu estava direcionada a fazer um intercâmbio. E por isso eu fui numa agência de intercâmbio chamada STB e eu fui fechar um pacote para estudar em Londres. Chegando na agência de intercâmbio, eu tentei negociar de todas as maneiras possíveis o valor desse pacote e foi aí que a moça da própria agência me apresentou o programa de au pair. Então, até então, eu não conhecia o programa, eu só conhecia a partir do momento que eu fui na agência de intercâmbio. O que é o programa de au pair? O programa de au pair é um programa que ele tem credenciais nos outros países, dentre esses países, os Estados Unidos. Um programa que é regulamentado do Departamento de Imigração de cada país, ou seja, nós temos normas que devem ser cumpridas tanto perante ao governo brasileiro quanto ao governo dos Estados Unidos. O programa de au pair ele consiste basicamente em você ser uma babá para uma família que não necessariamente vai ser americana, porque aqui nos Estados Unidos a gente tem família de várias nacionalidades, então você pode trabalhar para uma família de indianos, de chineses, de coreanos, e você tem que morar junto com os seus hosts, tá certo?
O programa de au pair nos Estados Unidos, ele tem um caráter um pouco diferente dos outros programas que são em outros países. E teve uma live que foi justamente explicando sobre au pair na França. Nossa. O pessoal tá travando para vocês também? Carro? Olá? Carro? Não tô conseguindo lhe escutar. Não consigo lhe escutar. Nossa. Consegue me escutar? Oi? Agora voltou. Acho que agora voltou. Gente, tá travando um pouco sua internet. Oi? Não lhe escuto. Gente, que complicado. Tá travando muito. É a internet, sim. Vamos tentar. Então, Até que parte você conseguiu me escutar ainda? bom, você estava falando da parte que você tinha visto a live que a gente fez aqui no Insta sobre a pé na França e queria falar, acho que ia abordar a questão das diferenças, né, do programa de au pair nos Estados Unidos e nos países europeus. Pronto, justamente. Então, a primeira diferença que a gente pode perceber é que o au pair na Europa você não precisa de agência. Para ser au pair nos Estados Unidos, você tem que vir com uma agência, tá certo? Nossa, interessante. Então, a gente não tem a opção de vir desvinculado de agência, de procurar em Facebook, em sites e vir. Não existe essa opção. Você tem que ser representado por uma agência de intercâmbio no Brasil. Então, esse seria o primeiro passo, né? Tá. Procurar uma agência de intercâmbio. Show. A segunda diferença é que na Europa, geralmente, você pode ir até completar os seus 30 anos. Sim. Então, eu pisei na Europa com 29 anos, eu ainda consigo ser au pair. Nos Estados Unidos, não. Você só pode vir com 26 anos, até 26. Essa é a idade limite do programa. A terceira diferença é que, para ser au pair nos Estados Unidos, você precisa ter de direção, né? Você precisa ter a carteira de motorista e tirar a carteira de motorista internacional. Essa também é uma outra exigência do programa. É obrigatório para qualquer agência exige a carteira. Nossa. Sim, qualquer agência exige essa carteira. Uma terceira coisa que eles também pedem é você tem que ter um atestado de saúde que eles pedem que você vá no médico e que o médico vai preencher um formulário dizendo que você não tem nenhum problema grave de saúde e tudo mais. Você tem que ter duas referências também, que não podem ser referências familiares. Essa também é uma diferença, porque geralmente no au pair da Europa você não precisa provar que você teve experiência com o trabalho com crianças. Sim. Mas aqui você tem que provar isso, tá? Sim. E uma outra coisa também que eles pedem, que é um pouco diferente do au pair na Europa, é que a gente preenche uma application que é submetido
para as agências americanas, né? Para ver se você tem realmente o perfil para ser au pair ou não. Se eles acharem que você tem, você pode prosseguir com o processo. Se eles disserem que não, então você não, infelizmente, não tem como você vir. A não ser que você dê um tempo e espere para tentar mais uma vez. Já chegou até aqui uma pergunta, eu vou colocar aqui para você responder. Existe algum empecilho por conta do sexo? Ou homens também podem tentar o programa? Sim, não existe nenhum tipo de empecilho por conta do sexo, porque eu sou homem, eu não posso ser au pair. Não. Aqui nos Estados Unidos, você pode vir sim, independente do gênero, mas infelizmente a sociedade ainda tem aquele estereótipo, né, de que para trabalhar com crianças, o perfil é um trabalho mais feminino, digamos assim, né? Sim, sim. Então, a maioria dos intercambistas são do sexo feminino, mas ainda assim existem sim homens dentro do programa. Existe a possibilidade. Certo. Tá. E aí, Uhum. qual foi a documentação que você precisou preparar para ir? Como foi esse investimento? Certo. Então, a documentação, ela é bem simples, na verdade, mas ela é um pouco demorada para você coletar todos esses documentos, né? Você basicamente precisa ter as cartas de referência para provar que você tem experiência com criança, que são duas referências, né? Você precisa também tirar o seu passaporte, que é uma coisa mais burocrática. Você precisa tirar o seu visto no consulado, que também é Sim. uma coisa mais burocrática. Você precisa ir no médico para fazer esse atestado de boa saúde que eles pedem, né? Você precisa entregar o seu application para a agência, que é justamente o seu perfil. Você precisa fazer. Nossa, travou de novo, gente. Tá travado para vocês também, pessoal? Oi, gente, essa Voltou. internet não está ajudando, não. Não. Voltou. Sim. Até que parte você conseguiu escutar? Na questão da preparação, né? Precisa de visto, precisa do atestado médico, precisa das recomendações, não é isso? Certo. Isso. A gente também precisa ter o application, que eu considero a parte mais chata do processo, são várias coisas que você tem que responder e você tem que responder critérios pessoais da sua vida pessoal, você tem que dizer se você já fez tratamento Sim. psicológico, por exemplo, você tem que cobrir as suas expectativas durante o programa e tudo mais. Tudo isso com o objetivo deles avaliarem se você tem o psicológico forte o suficiente para conseguir Nossa. ter a experiência de au pair. Porque, embora seja que eu recomendo para todo mundo, eu considero sim que é um programa extremamente difícil para você vir como au pair para os Estados Unidos. Eu não sei como é o programa na Europa, mas aqui nos Estados Unidos o choque cultural é muito forte e a gente pensa que, né, a gente pensa que nós temos uma cultura brasileira tão influenciada pela cultura americana, mas quando a gente chega aqui, que a gente mora dentro da casa com os seus hosts, é que a gente realmente percebe que as coisas não são nada como a gente vê nos filmes, né? Elas podem até parecer um pouco, mas Entendo. E me diz uma coisa, a agência, ela ajuda com toda essa parte burocrática, a preencher o application, a conseguir o visto, as cartas, a gente ajuda com tudo. sim, uma coisa que é interessante a gente perceber é que existem a agência do Brasil, que é aquela que você vai para fazer o pagamento, né? Para você, eu dizer, eu quero, você vai lá e paga esse programa para câmbio no Brasil.
Sim, essa agência do Brasil por te dar o suporte na parte burocrática. Ela vai te ajudar a reunir toda a documentação, ela vai ajudar você a preencher o seu application, vai ajudar a fazer entrevista com as famílias quando você estiver online e vai te dar várias dicas de como você vai dar a entrada no processo do visto, quanto dinheiro você traz para cá para os Estados Unidos para passar a sua sim, primeira semana e tudo mais. E a agência dos Estados Unidos, ela é responsável por você quando você chega aqui. certo. Então, se eu tiver qualquer problema aqui nos Estados Unidos, eu vou procurar a minha agência americana. Se eu tiver um problema no Brasil, então você vai procurar a sua agência no Brasil. Então, quando você está aqui, você esquece a sua agência que você pagou o programa no Brasil, porque Sim, todas as coisas que acontecerem com você, você vai se direcionar para a sua agência nos Estados Unidos. É como se fosse um intermediário, né? A agência americana tem no Brasil, só para poder você entendi. conseguir tirar o seu visto. Mas no final da conta, dá tudo a mesma coisa, tá, gente? Tipo, tem programa, tem o que cobra mais caro, tem outras que cobram mais barato. Eu paguei US$ 500 pelo programa inteiro na agência brasileira. Existem outras agências que cobram 1.000, 1.500 dólares. Mas quando chega nos Estados Unidos, é a mesma coisa, tá, gente? O programa é o mesmo para todo mundo. E me diz uma coisa, você falou pelo programa todo. Tipo, por quanto tempo seria isso? E esse valor, o que é que está incluso? Está incluso o que você vai estudar também ou não? É só a parte do au pair mesmo? Então, o programa de au pair nos Estados Unidos, ele é o pacote, como eu posso dizer assim, ele inclui algumas coisas. São coisas que, independente da agência que você fechou, independente do valor que você pagou, vai ter esses benefícios quando você chegar aqui. E que benefícios seriam esses? Carô? Carro? Oi? Agora Pode me voltou. escutar? Sim, Pronto. independente da agência, eu escutei isso, independente da agência seria o mesmo. Independência da agência, você tem alguns benefícios. E que Sim. benefícios são esses? O que está incluso no valor que você paga? A sua passagem de ida e volta, tá bom? Lembrando que a passagem de saída no Brasil geralmente é de São Paulo, então eu sou de Fortaleza. Então eu tive que pagar uma passagem de Fortaleza para São Paulo, de São Paulo embarcar para os Estados Unidos. Ah, Inclui a sua passagem de volta também, no fim do seu programa de au pair. Inclui a sua bolsa de estudos de US$ 500 aqui anuais, tá? A bolsa de estudo é US$ 500 por ah, ano. Tem gente que pensa que é por mês, mas é por ano que você fica no programa. Você tem direito a ficar 2 anos trabalhando legalmente nos Estados Unidos e estudando também com o visto J1, que é o visto de intercambista. Além disso, você tem direito à moradia e alimentação no programa, dentro de uma casa de família, que são chamados de hosts, né? São os seus anfitriões aqui nos Estados Unidos. Você também tem direito a um seguro básico de saúde, tá? O que é muito importante aqui nos Estados Unidos, porque não tem saúde pública, sim. então você tem que estar assegurado por um seguro privado. E Mas por o todo o seguro que a tempo que você agência tá te aí, né? Exatamente. Por 1 ano ou por 2, depende de quanto tempo você escolhe, Sim. você está assegurado com o seguro básico de saúde, tá? Lembrando que é um seguro básico. E você também tem direito a um salário, como se fosse uma mesada, que é o chamado pocket money, que eles pagam para você, de no mínimo, isso é o valor mínimo, tá, gente? É o mínimo que você vai ganhar. É US$ 195,75. Tem famílias Por que mês esse valor? pagam mais. Tem família por semana. Você recebe isso por Ah, por semana. semana. Certo. Isso.
Tem famílias que pagam mais, tem famílias que pagam 250, US$ 300, e tem famílias que pagam, que só arredondam o valor, para não pagar esses centavos, né? Por exemplo, a minha família, ela paga os 200, ela arredonda o valor. Sim. Mas, em troca, eu ganho tudo isso, o que que eu tenho que dar, né? Porque a gente ganha tanta coisa, então o que que eu tenho que fazer? Tem. Você tem que trabalhar para os seus rostos. Você vai ter que cuidar especificamente das crianças deles. Então, tudo que envolve criança, o ambiente de criança ou de adolescente, que no meu caso são adolescentes, eu sou a responsável, tá? Uhum. E isso também é uma coisa que é importante salientar. O programa de au pair nos Estados Unidos, ele tem uma carga horária muito grande, diferente da carga horária na Europa. Na Ah, Europa, na França, se eu não me engano, é só 20 horas semanais. sim. E aqui nos Estados Unidos é 45 horas semanais. Nossa, que diferença! Uma carga horária muito grande. Mas uma outra coisa também que é importante lembrar é que a sua experiência como au pair, gente, vai depender muito dos hosts que você vai pegar. E os hosts você tem liberdade de escolher. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu vim com a mentalidade de que eu queria estudar aqui. Então, eu escolhi famílias com adolescentes e eu fechei com eles dizendo que eu não vou trabalhar as 45 horas, porque o meu programa é voltado não para viagem, mas para estudo. Trabalhando 45 horas semanais, eu não conseguiria estudar. Então, eu fiz um acordo com eles de que eles me pagariam 200 e eu trabalharia 25 horas por semana. Sim, já deixou tudo acertado antes de ir, né? Sim. Sim, eu deixei tudo acordado antes de vir. Então, isso depende muito dos seus hosts, depende muito da família que você vai pegar aqui e depende muito do acordo que você faz com eles antes de você vir, né? Isso foi uma coisa que eu já vi na minha cabeça e que eu só aceitava a família que fosse dentro desse perfil. Sim, certo. Boa. E Uhum. aqui, ó, a Caroline tá perguntando o limite de idade, né? Como você falou, até 26 anos, não é isso? Até 26 anos, E tem limite exatamente. mínimo a partir dos 18, por exemplo? A partir dos 18 anos, exatamente. É. Mas é uma coisa que é bom também salientar é que aqui nos Estados Unidos a maioridade é 21, né? Ah, sim. Tem Então, outra. se você vem com 18 anos, você vai trabalhar, você vai ser considerada adolescente para eles. Então, Talvez não algumas valha essa coisas pena. você vai fazer. Exatamente. Tem outra pergunta aqui que é qual o nome da agência? Bom, as agências existem várias. As agências de intercâmbio no Brasil são STB, a CI Intercâmbio, a Experimento. Todas essas agências de intercâmbio que a gente conhece no Brasil, elas têm representação aqui nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o nome das agências mudam, que são agências próprias para o programa de au pair. Aqui nos Estados Unidos, as três maiores agências são a Cultural Care, a Au Pair Care e a Au Pair in America. Essas são as três grandes agências de au pair aqui nos Estados Unidos. E cada dessa, ela tem um perfil diferente. Por exemplo, a agência que eu sou, a Au Pair Care, quando você faz o seu application, ele só permite que você fale com 2 famílias por vez. Ah, tá. Então, eu tive que esperar para ver, demorou um tempo, né? Esse processo de au pair, ele é um processo um pouco mais demorado, pode demorar até um ano para você vir para o programa de intercâmbio. Depende muito de como é a sua entrega de documentação, a sua aprovação de ficar online, de conversar com família e tudo mais. Mas a Au Pair Care, ela tem essa exigência, você só pode conversar com 2 famílias por vez. Mas a Cultural Care não. A Cultural Care você pode conversar com um número muito maior de famílias, até 5, 6 ao mesmo tempo. Então, por conta disso, geralmente na Cultural Care, Pode falar. ele é mais rápido. E já na Au Ah, Pair
quer o processo um pouco, porque você só pode falar com 2 famílias por vez e tudo mais. Mas no Brasil, qualquer agência de intercâmbio, e nos Estados Unidos são essas 3 principais, mas existem outras. Cultural Care, Au Pair in America e Au Pair Care. São as 3 maiores. Aí mas me diz uma coisa, quando você entra em contato com a agência do Brasil, ela que faz essa intermediação com a agência dos Estados Unidos, né? Então você não precisa se preocupar, no caso. Não, não. Tá. E a questão da escolha da família? É a própria agência no Brasil que vai lhe mandar, olha, tem essa família e essa, qual é que você quer? Como é que funciona? Bom, quando você faz esse application, que você é aprovado, que é o seu perfil, né? Você tem um site, você tem um login nesse site e você entra lá. Lá, você não vai ter contato são as famílias que vão entrar em contato com você. E aí as famílias vão dizer, olha, eu gostei do seu perfil, será que a gente pode marcar um Skype? E aí a gente vai conversar por uma videochamada, você vai falar com a família e a família vai dizer o que é que eles precisam e o que é que eu preciso. No meu caso, eu quero trabalhar com adolescente, eu não quero trabalhar 45 horas e eu queria morar em cidades grandes, próximas de cidades grandes, né? Sim. Então, no meu primeiro ano eu morei em Houston e no meu segundo ano eu escolhi morar aqui em Washington, porque eu estudo política, então para mim seria tudo a ver morar aqui. Eu acho que eu teria morando aqui. E de fato, Sim, sem eu dúvida. sim. Mas aí, então, no caso, você trocou de família, né? Então, você passou um ano em Houston, numa família, depois pegou outra família para mais um ano e pode escolher isso. Você já deixou certo isso no Brasil, no caso? Desde o Brasil você já tem escolhido ou certo? Quando você vem para o programa, você tem que passar, você faz o contrato de Nossa, travou de novo. Pessoal, se tiverem mais perguntas, pode ir mandando aí na caixinha, tá? Vamos ver se ela consegue voltar para responder tudo. Ele voltou. Meu Deus. Voltou. Pronto. E aí o que acontece? As famílias que entram em contato com você. Quando você tem um acordo com o que eu quero e o que a família precisa, você dá um match, né? Sim. Como se fosse um time. Você dá o match com eles e aí eles são responsáveis pelo seu visto. Eles vão pagar uma taxa aqui nos Estados Unidos, que diz que eles vão ser os seus responsáveis legais aqui no país. E aí você recebe um papel, que é o chamado DS, e é com esse DS que você vai no consulado para tirar o seu visto J1, que é o visto de intercambista. E esse visto te dá direito a ficar um ano no país. Sim. Quando o visto expira, você ou volta para o Brasil para tirar um outro visto, ou você renova o seu status aqui dentro dos Estados Unidos. Ou seja, eles te enviam um novo DS e aí você, com isso, você diz para a imigração, olha, eu estou legal no país, né? Eu não estou com visto válido, mas eu estou legal no país porque eu estou vinculada ainda ao visto J1. Certo. E aí eles renovam seu visto, no caso aí? Ou não precisaria renovar? Você não renova. Se você só renova o seu visto se você voltar para o Brasil. E se você optar por não voltar, que foi o que eu fiz, eu não voltei para o Brasil, mas eu renovei o meu status de visto aqui. Sim, entendi. Então eu tenho o status de que eu estou legal, mas o meu visto ele já está expirado. Então entendi. A decisão de você ficar um ano a mais, né? A intenção era ficar um ano só. E aí eu decidi, não, eu vou ficar mais um. Essa decisão você faz aqui nos Estados Unidos. Você não faz no Brasil. A única coisa que você sabe no Brasil é que você vai ficar um ano
Mas se você não quiser, se você achar que o programa não é para você, você pode desistir. Não tem nenhuma cláusula que diz que você não pode voltar. A única coisa é que você vai ter que arcar é com a passagem de volta. Mas Sim, no sim. final do ano, no final do seu ano, você tem a sua passagem garantida de volta para o Brasil se você completar um ano todo, né? Sim, porque você já pagou pela passagem inicialmente, né? Exatamente. Tá. Teve outra pergunta aqui também, se teve a necessidade de o teste de proficiência e qual você indicaria. Bom, para fazer esse intercâmbio, você não precisa de nenhum teste de proficiência, tá? A única coisa que a agência faz é um teste de inglês, que bem de longe, assim, é um teste de proficiência. E é um teste só para saber se você consegue se comunicar em Sim. inglês. Porque realmente seria muito difícil você ir nos Estados Unidos sem falar nada de inglês. Mas se sem Imagino. falar, ai, né? Isso. Você tem que falar o básico. Eles Show. dizem assim, intermediário, tem que ser intermediário avançado. Na minha concepção, eu não tinha o nível intermediário avançado, eu tinha o nível intermediário, assim. Conseguia me comunicar, mas com muita mímica, com muita Nossa. gesticulação. E mas eu conseguia entender aquela voz do brasileiro. Eu entendo tudo, só não sei falar, né? O brasileiro. E aí eles fazem uma entrevista com você, falada mesmo. Algumas agências pedem uma entrevista escrita, tipo no papel, para você ver se você sabe gramática e tudo mais. Mas a Au Pair Care e a STB, que foi a agência que eu vim vinculada do Brasil, eles não fizeram nenhum tipo de teste escrito. E é mais uma conversa. E Certo. assim, essa conversa, gente, são perguntas que você já sabe o que eles vão perguntar. É, por exemplo, por que é que você decidiu fazer esse programa de intercâmbio? Por que ser au pair e não ser outra coisa? Por que Estados Unidos? Como você lidaria se uma criança tivesse se machucado no playground? O que é que você faria? São coisas Hum, bem básicas, assim, sabe? tá. Algumas Entendi. situações, por exemplo, se você fosse parado pela polícia por conta de estar acima da velocidade, como você vai agir? Então, são coisas bem simples, é mais questões culturais e questões sobre o próprio programa de intercâmbio do que qualquer outra coisa. Show. E valores, né? Eu acho que está todo mundo perguntando, deve estar se perguntando quanto custa esse programa. Bom, o programa de au pair, ele custa no máximo, no máximo, no máximo, se você não tiver carteira de motorista, tá? Ele custa R$ 10.000. Se você já tem carteira de motorista, que o grande custo aí do programa, né? Vai custar no máximo uns R$ 5.000 você. Ou 6.000, Nossa. depende de Metade. que agência você. Metade, isso. E assim, a maior parte dos gastos não são nem com as taxas do programa. Paguei Uhum. US$ 500 pelo programa inteiro. Mas os meus gastos maiores foram com a minha viagem que eu tive que fazer para tirar o visto, porque eu moro em Sim, Fortaleza, tudo não isso. então eu tive que pagar a passagem de avião para ir para Recife, para voltar, minha estadia lá, tive que pagar o visto, né? Tive que Entendo. pagar a passagem para ir para Fortaleza, para ir de Fortaleza para São Paulo. Então, quando eu falo 10.000, R$ 6.000, é É porque eu tô incluindo tudo. colocando tudo, tudo, gente. Mas a taxa do programa. Nossa, de novo. Vamos lá, né? Tentar terminar essa live. Vai dar certo. Então.
Então, como eu disse, a taxa que eu paguei para a agência do Brasil foi de US$ 500, mas essa taxa varia de 500 até US$ 1.000 no máximo, né? No máximo do máximo. O que vai atrapalhar um pouco agora em relação ao tempo que eu vim é o preço do dólar, né, gente? Porque o É, que dólar tá tá bem. muito, muito alto. E quando eu vim, tava um pouco mais baixo. E agora tá quase 6, então tá meio insano. Absurdo. Olha, teve até uma pergunta aqui: como é que faz para conseguir a carteira de motorista internacional? Como é que tira? A carteira de motorista internacional, você vai no departamento de tráfico, né, da sua cidade, no meu caso é o Detran Ceará. E aí eu fui lá e disse, eu quero uma carteira de motorista internacional. E eu paguei, foi R$ 300 na época. Cada estado é um valor diferente, tá? É disso que eu sei por Show. hora. Cada estado tem um valor diferente. E no Ceará foi R$ 300 na época. E eles me deram uma cartilhazinha em inglês. E essa cartilha diz que você é autorizado a dirigir internacionalmente. Só que quando você chega aqui, Ah, você tem que tirar a show. carteira de motorista aqui. É bem mais fácil do que tirar a carteira de motorista no Brasil. E bem mais barato também. Eu paguei carteira de motorista nos Estados Unidos, então foi bem, bem em conta. Então, quando você chega nos Estados Unidos, você tem que tirar uma carteira aí, é isso? Aqui, Com sim. esse papel que você leva daqui, com a carteira Uhum, internacional daqui. exatamente. Tá. Isso. Show. E aí você Tá. não E precisa me... nem fazer teste de direção, às vezes, porque a carteira de motorista Ah, internacional já diz que você já é motorista, entendeu? Eu não fiz o teste show. de direção. Entendi. Facilita. Tá. Uhum. E você me falou que foi para ir para estudar, né? Então me fala um pouco também desses seus estudos, o que é que você tem feito aí, o que é que você está estudando e como foi Bom, isso. gente, então eu acho que existem vários canais, se vocês procurarem no YouTube. Aqui nos Estados Unidos, vocês vão encontrar várias informações. Mas tem uma coisa sobre o au pair que eu considero, já porque eu vim voltada para isso, que eu acho que muitos canais não abordam, que são as oportunidades de estudo que você tem quando você chega aqui. Bom, eu sou formada em Ciências Sociais no Brasil e eu estudo particularmente política. E desde que eu cheguei nos Estados Unidos, eu estou conseguindo direcionar toda a minha carreira acadêmica para a política dentro dos Estados Unidos mesmo. Faço isso, gente. Por exemplo, eu estou morando agora em Washington, né? Você tem a possibilidade de fazer aulas nas grandes universidades aqui, como é a Universidade da George Washington University, que tem aqui em Washington, de graça. Eu fazia, né, Nossa. antes da pandemia, Ah, fazia aulas verdade. como ouvinte lá. Então, eu Show. assistia todo o conteúdo da aula de mestrado de Relações Internacionais na universidade, gratuitamente, tinha o contato com os estudantes da universidade, que é o networking que eu considero muito, muito importante. Sim, sem Conseguia dúvida. entender todo o sistema, eu consigo hoje entender todo o sistema das universidades e colleges aqui dos Estados Unidos. E uma outra coisa também que eu acho muito importante é que se você vem voltado para estudar a Covin aqui, você consegue participar de conferências internacionais, você consegue participar de feiras de networking, de feiras de inovação. Você consegue, esse ano, em fevereiro, eu consegui ir para a Conferência de Jovens Líderes da ONU em Nova York, que é uma coisa que Nossa, eu que nunca legal. pensei que eu fosse conseguir participar por conta dos custos mesmo, porque apesar de ser uma conferência das Nações Unidas, ela é uma conferência paga. E eu nunca Ah, pensei que eu poderia participar, sabe, dessa conferência. E eu consegui, isso é uma coisa que o programa de au pair trouxe. Uma outra coisa também são de especialização a curto prazo que eles têm aqui nos Estados Unidos. Eu, por exemplo, estou conseguindo fazer uma especialização em análise de dados voltados para o estudo de ciências sociais pela Universidade da Pensilvânia. É um programa curto de. E aí eles fazem
um bootcamp, que é como se fosse um intensivo de conhecimento, no que eles jogam várias informações. E lá eu consegui aprender sobre como analisar dados voltados para as pesquisas em ciências sociais. Tive contato com alunos de diversas universidades, inclusive do MIT, que eu nem MIT tinha curso de graduação em ciência política, por exemplo. Então, isso são coisas que eu considero que eu não teria. Sim, agora voltou. São coisas que você não imaginou que você Pronto. teria. Exatamente. E que eu acho que eu não teria se fosse por outro programa de intercâmbio. Uma outra coisa Sim, sem também dúvida. é que aqui, assim no Brasil, existem muitas organizações que oferecem profissionalização de forma gratuita, tá, gente? Se no Brasil existem cursos gratuitos que são oferecidos por algumas ações, imagina os Estados Unidos, né? Existem muitas organizações que oferecem cursos totalmente gratuitos para nós que somos imigrantes aqui no país, para fazer qualificação profissional a um custo zero ou a um custo muito, muito baixo em relação às taxas que são cobradas nas universidades. E aí é que entra os community colleges, né? Sim. Para quem não sabe, community college, gente, é a mesma estrutura, tá? De uma universidade, só que não tem algumas coisas, como, por exemplo, os estudantes não moram dentro da universidade, não existe esse esquema de fraternidade, como a gente vê nos filmes. Os community colleges, eles têm um campus um pouco menor do que as universidades têm, porque as universidades, elas têm gigantes, né, que são praticamente cidades, são verdadeiras cidades. E os community colleges, eles oferecem cursos de profissionalização rápida. Então, são como se fossem cursos técnicos, digamos assim, e são cursos Sim. também que você pode ver às universidades, tá? Porque diferente do sistema de educação brasileiro, aqui nos Estados Unidos, quando você ingressa na universidade, independente do curso, independente do seu curso, você tem que fazer disciplinas de grades comuns. Eu sou da engenharia, não importa, você vai ter que estudar sociologia, você vai ter que estudar economia. Então, essas cadeiras comuns você pode fazer num community college, tá? E você transfere créditos na universidade grande. É o que muitos estudantes americanos fazem. Eles estudam nos community colleges os 2 primeiros anos e depois eles transferem para a universidade maior para poder economizar. Porque as taxas do community college, elas são muito mais baratas. Então, eu vou dar aqui um exemplo. No Texas, que foi o primeiro estado no qual eu morei, eu consegui fazer 2 semestres, que foi o semestre do verão e do fall, no Community College, com o dinheiro da bolsa, com os $500, e eu paguei $200 a mais, porque foi livros que eu tive que comprar para poder entender as classes. Então, isso é muito barato se comparado ao valor que são cobrados nas universidades. Porque, por exemplo, nessa George Washington University, que eu estava fazendo aula como ouvinte, eu cheguei a perguntar, assim, só por desencargo de consciência mesmo, mas eu sabia que eu não ia ter dinheiro para pagar. Quanto era as taxas? E eles me disseram $6.000. Então, né? $6.000 para fazer uma cadeira, tipo, uma cadeira que você estava fazendo. Uma disciplina, então, né? É uma diferença muito gritante, né, de preço. E aí, me diz uma coisa, você como ouvinte aí, você não paga nada, mas também você não recebe nenhum certificado de que você fez essa disciplina, né? De que você cursou.
Não, a gente não recebe o certificado no papel, assim como, eu posso colocar isso no meu currículo, mas o que os professores fazem é, se você tiver. Acho que voltou. Sim, se você tiver os professores. Pronto. Se você tiver um bom professor, você pode pedir uma carta para ele. E nessa carta ele vai atestar que você foi ouvinte daquela disciplina, né? E Ah, muitas vezes boa. esse contato com o professor é muito importante. Por exemplo, Sim. eu fui participava e eu fiz ano brasileiro do departamento de ciências sociais da universidade. E aí ele ficava me mandando eventos, convite de eventos. Que massa. Esse professor disse assim: aqui no departamento nós temos uma demanda por alunos que tenham essa linha de pesquisa. Será que você se interessaria no futuro de estudar Nossa. isso? E ele pode, né? Aquela coisa de ter um. Aqui nos Estados Unidos também acontece isso, tá, gente? De ter aquele famoso peixe, né, dentro da universidade que te coloca pra dentro. Sim. Ai, por isso é muito importante esse contato e esse networking, né? Com professores, com outros alunos, com pessoas de diferentes países. Sem dúvidas, isso pode fazer a diferença lá na frente. E já E eu acho que esse pronto, acho que agora contato voltou. é mais importante do que qualquer tipo de papel, Sim, sabe? É uma experiência isso. realmente de vida que eu acho que ter um diploma, ter um papel que comprova que você viveu isso não é dizer quão engrandecedor foi, né? Essa Sim, minha vivência, essa minha vivência de aqui, principalmente em Washington, de estar podendo frequentar universidades que têm um foco naquilo que eu gosto, que eu sempre quis estudar para minha vida, e de ter pisado na ONU, sabe? Você gosta sim, também das Nações Unidas, você sabe como é o sentimento sim. de estou É, aqui dentro, eu estou dentro da ONU em Nova York, eu estou tendo contato com pessoas que trabalham em coisas que eu li, sabe? Em notícias sim. que eu vi no site. É algo que você nunca imagina, assim, que você chegaria tão longe. É tão gratificante quando você vê que você tá lá dentro. Você fica sem acreditar. Exato, exato. E uma outra coisa também Acho que de salientar, voltou? pode falar. Tô escutando. Pronto. Porque agora está tendo apenas um tornado, eu acho que vai estar chegando. Porque estava muito quente, agora está chovendo muito. Enfim, acho que tá a Nossa, interferência por conta disso. Mas outra coisa que é importante pode ser. salientar é que depois do programa de au pair, gente, muitas pessoas ficam nos Estados Unidos, tá? E ficam, não é de forma ilegal, não. Ficam de forma como estudantes, conseguem. É um pouco mais difícil, mas tem casos de pessoas que conseguem trabalho aqui e que o Sim, trabalho é o seu responsável, né, pelo seu visto de trabalho. Muitas pessoas ficam com estudantes dentro dos próprios colleges no qual fizeram disciplinas como o au pair. Gostaram tanto do sistema que resolveram pedir uma bolsa de estudos para o departamento de admissões, ou então decidiu seguir uma nova carreira. São várias, é um leque de oportunidades realmente muito grande. E coisas que eu conto, assim, que
outros programas de intercâmbio não oferecem, justamente a capacidade de você mudar a sua mente. Porque quando você chega aqui nos Estados Unidos, que o impacto cultural é tão grande, principalmente porque você está vivendo com pessoas que estão dentro do sistema americano há muitos anos, que é diferente de você ir para uma universidade e você ir para um dormitório, que são pessoas de outros países que nem você. Então, você acaba andando só com um grupo de brasileiros ou coisas do tipo. Aqui não, você tá obrigado, você tá assim, sem escolha mesmo, dentro de um sistema americano, por conta da família, né, que te abriga. E isso te faz mudar de cabeça totalmente, né? É uma coisa que os outros programas talvez não ofereçam. A maturidade que você adquire, o controle ou descontrole psicológico, porque tem as duas vertentes do programa, né? Ou você fica mais ajustado da cabeça ou você desajusta total. Tem o lado bom e o lado ruim, né? Não sei qual você vai seguir, mas vale a pena testar, eu acho. Exatamente, vale a pena a experiência. E também as questões de você conseguir fazer talvez uma poupança, né? Principalmente nessa alta do dólar, você mesmo sendo um dinheiro pouco, assim, que o au pair ganha. Nossa, travando de novo. Tá, voltou. Consegue me ouvir? Sim. Pode falar. Mesmo se você consegue ainda assim, se você se organizar, fazer uma reserva, né, de dinheiro e que essa reserva de dinheiro pode te ajudar a conquistar outras coisas, que é basicamente o que eu estou tentando fazer. Porque o meu sonho sempre foi fazer mestrado e esse é um sonho que eu quero garantir assim para o próximo ano. Mas eu não tinha dinheiro para dar entrada nem nos papéis assim básicos, pagar um teste de proficiência, gente. Eu não tinha dinheiro para fazer isso. E pagar, por exemplo, ser o response, provar quando você vai tirar o visto, você tem que provar que você, mesmo que você tenha bolsa, você tem que provar que você tem um dinheiro básico ali. E eu não tinha esse dinheiro. Então, é sendo au pair hoje que eu consigo juntar essa grana para que no futuro, quando eu for tirar o meu visto, eu tenha como provar para tirar o meu visto para o país que eu queira ir, entendeu? Então, eu acho que Carol, a gente tá chegando ao minuto final. Se você puder rapidamente falar assim, algumas dicas finais, porque vai já cair a live. Pronto. As dicas que eu dou para ir para os Estados Unidos é que tenham muita paciência ao escolher a família que vocês decidem. Coloquem sempre a sua prioridade, façam um plano de prioridades para o que vocês querem, né? Vocês querem viver durante essa sua experiência de intercâmbio e que isso te direcione na escolha das famílias. E outra coisa, venham com um plano B, porque caso o programa de au pair não dê certo para você, você tem uma outra saída, né? Faça uma poupança.